Olá, alunos! Eu sou a professora Gislaine Fiais e vou abordar com vocês o tema de Anatomia Humana Básica, focando na primeira aula os aspectos introdutórios da anatomia humana. Anatomia humana vem do grego e significa cortar em partes, que foi como os estudos de investigação do corpo humano tiveram origem. A anatomia é o estudo da estrutura macroscópica e microscópica do corpo humano e serve de base para a compreensão de outras disciplinas, como fisiologia, patologia, que vocês irão estudar ao longo do curso. Primeiramente, vocês precisam entender quais são os níveis de organização do corpo humano. Primeiramente, iniciaremos falando a respeito do nível 1, que é o nível químico. O nível químico é caracterizado pela composição orgânica, onde nós temos átomos como carbono, oxigênio, que ao se agruparem formam moléculas. Essas moléculas dão origem a células das mais diversas formas e funções. As células com funções específicas dão origem ao nível 3, que é os tecidos. E o nível tecidual é responsável por formação dos órgãos, que é a quarta etapa, o nível orgânico. O nível orgânico, ele caracteriza o nível sistêmico, que é quando nós temos, então, um grupo de órgãos com as mesmas funções, como aqui no exemplo eu mostro para vocês do sistema digestório. E o nível sistêmico, ele, então, quando nós formamos todo o nosso corpo humano por vários sistemas diversos com funções diferentes, nós temos o nível 6, que é o nível organizacional, que forma todo o nosso corpo humano, tá? Bom, primeiramente vocês precisam entender alguns conceitos básicos relacionados à anatomia. A posição anatômica, ela é considerada uma posição de referência e é a posição onde o indivíduo ele está ereto, com os pés fixos no chão e voltados para frente, o olhar voltado para o horizonte, os membros superiores ao lado do corpo com as palmas das mãos sempre voltadas para frente. E aí, usando a posição anatômica como referência, nós temos então alguns planos anatômicos. Na primeira imagem, aqui no canto esquerdo da sua tela, nós temos o plano mediano. Pensem nos planos como linhas imaginárias que atravessam o corpo do indivíduo, dividindo eles em partes. Então, no plano sagital mediano, nós temos essa linha que atravessa o corpo, dividindo ele em lado direito e esquerdo. Posteriormente, nós temos o segundo plano, que é o plano frontal ou coronal. Esse plano divide o indivíduo em parte anterior e posterior. E o terceiro plano aqui, né, figura C, é o plano transverso, que seria essa linha que divide o indivíduo em parte superior e inferior. A partir de agora, começaremos o estudo do sistema esquelético. O sistema esquelético ele é formado por ossos e tem funções diversas, desde fornecer suporte, proteção para o nosso corpo, tá? Também auxiliar no movimento, porque os músculos estão ancorados nos ossos e promove a movimentação. Ser armazenamento e liberação de minerais, porque o cálcio faz parte da matriz óssea, se depositando então e sendo liberado conforme a necessidade do organismo. Tem função hematopoética, porque a medula óssea, que é produtora de células sanguíneas, localiza-se no interior dos ossos. Então, falando a respeito da composição dos ossos, isso está detalhado para vocês lá na apostila, eu preciso enfatizar a presença da linha epifisal. A linha epifisal, ela está presente nos ossos longos, como o osso do braço, o fêmur, que é o osso da coxa. Esses ossos têm essa presença da linha, que é um tecido cartilaginoso. E é responsável pelo crescimento do osso em comprimento. Então, uma criança ela se desenvolve e atinge estatura porque a matriz óssea vai ocupando esse espaço da linha epifisal, fazendo com que o osso se desenvolva em comprimento.
Bom, nessa imagem eu mostro para vocês uma radiografia mostrando a cartilagem, a lâmina epifisal, que é esse espaço aonde, com o desenvolvimento ósseo, ele é preenchido por matriz óssea e caracteriza o desenvolvimento, aonde crianças têm a presença visível dessa lâmina. E após a puberdade e na fase adulta, essa lâmina epifisal deixa de existir. Então nós entramos agora na divisão do esqueleto humano, que é a forma didática que nós temos de estudar o sistema esquelético. Nós temos no nosso corpo 206 ossos, isso no indivíduo adulto. E o esqueleto humano é dividido em duas partes. Esqueleto axial, representado para vocês nessa figura no canto esquerdo da tela, aonde os ossos que fazem parte do esqueleto axial estão na cor azul. Então, esqueleto axial são todos os ossos localizados no centro do corpo. Axial vem de eixo, é tudo que está no centro do corpo. Então, crânio, coluna vertebral, caixa torácica. E o esqueleto apendicular, o apendicular significa pendurado, então tudo que está pendurado no centro do corpo. Então os ossos que fazem parte do membros superiores, membros inferiores, pertencem ao esqueleto apendicular. Na imagem eu represento para vocês cada um desses ossos. Agora, nós vamos abordar a classificação morfológica dos ossos. Existem 5 classificações morfológicas que diz respeito ao aspecto, à aparência que esses ossos possuem. Nós temos então os ossos longos, cujo comprimento deles é predominante. Então nós temos os ossos do braço, antebraço, ossos da perna. Esses são os ossos que pertencem aos membros superiores e inferiores. Nós temos então a segunda classificação morfológica, que são os ossos curtos, aonde o comprimento e a largura deles são muito semelhantes. Exemplos são os ossos do carpo e do tarso. Terceira classificação morfológica é sobre os ossos planos, que são ossos retos, com a aparência mais achatada. Nós temos aqui na imagem o exemplo do osso externo para vocês. A quarta classificação é os ossos irregulares. Os ossos irregulares, eles não têm um aspecto definido, tá? Então, como exemplo, nós temos as vértebras, como sendo então um osso irregular, e a quinta classificação morfológica é o osso sesamoide. Os ossos sesamoides, um exemplo é a patela. A patela é um osso sesamoide porque ela tem a função de proteger os ligamentos anteriores do joelho, tá? E é um osso que tem ali tendões entre eles. Bom, então agora nós finalizamos a nossa aula de anatomia humana. E aqui eu deixo alguns exemplos de referências para vocês e muito obrigada!